Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 17. A partir do verso 5. Jeremias 17, a partir do verso 5. Posso ler? Diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra. Amém? Podem sentar. Eu faço para você logo a primeira pergunta: onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Muitas pessoas pegam esse texto, e eu já vi muito isso, e falam: maldito o homem que confia no homem, ponto. E para aí. Só que é errado confiar em pessoas? Não. Todos nós confiamos em alguém, certo? Confiamos em pessoas. Só que o que é que o texto diz verdadeiramente? O homem que confia nos homens, maldito, que faz da humanidade mortal a sua força. Isso aqui faz toda a diferença. Aqui Jeremias, ele apresenta aqui dois tipos de pessoas. Pessoas que confiam em si mesmas, na sua própria força, na força dos outros, na força de pessoas que não temem a Deus, na força de pessoas que não têm um relacionamento com Deus, e pessoas que confiam plenamente em quem? Em Deus. Você hoje se enquadra em qual dos dois tipos? Pessoas que confiam plenamente em Deus, ou pessoas que sempre estão confiando em situações humanas, em promessas, em sentimentos humanos, em realidades humanas? A diferença entre o deserto e o jardim não é o clima, mas as raízes. E a gente pode exemplificar isso de forma muito clara, e talvez até mesmo rotineira. Frase de efeito muitas vezes: Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Talvez você já tenha escutado isso, ou visto isso como uma citação. Mas olha que realidade bonita que tem nesse texto. Não é um texto bíblico, tá? Baseia-se em palavras da Bíblia, mas não tem um versículo. Mas é verdade ou não? Quantas vezes achamos que estamos em um ambiente que é confortável, mas na prática a gente não criou o quê? Raiz. Na prática, até mesmo o achar que tem tudo sob controle é um pré-requisito para a queda. Porque o que a Bíblia diz? A soberba precede a queda. Diz também que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, isso retrata muito esse aspecto de uma autoconfiança cega, de uma autoconfiança que acaba verdadeiramente te cegando de forma espiritual, e nós temos que tomar cuidado com isso. Precisamos estabelecer a nossa confiança em quem? Em Deus. Há uma separação entre o homem que confia somente no homem, e isso entenda como seu próximo, como também você, e o homem que confia plenamente em Deus. O texto ele deixa muito bem claro essa situação aqui.
O problema não é você confiar nas pessoas, é você verdadeiramente depender delas como se fosse Deus. Tem pessoas que buscam uma dependência do outro, seja emocional, seja física e, às vezes, espiritual. Ah, não, tem pessoas orando por mim, então eu não vou orar. Não, eu sei que minha mãe é uma mulher de oração, então a oração dela vai me guardar. Não, meu irmão, minha irmã, não, meu marido, minha esposa ora toda madrugada. E você? A salvação é coletiva? É individual. Eu não tenho a capacidade de salvar vocês. As minhas orações, elas não serão suficientes para que você tenha uma vida eterna com Deus, porque quem fez a obra completa foi Cristo na cruz. Então, o meu motivo maior de devoção tem que ser quem? Ele. Então, se eu fico esperando apenas que pessoas orem por mim, que pessoas leem a Bíblia por mim, que pessoas clamem por mim, você não vai fazer nada, é assim? Não. Eu tenho que perseverar na fé. Eu tenho que crescer na graça, no conhecimento, gerar intimidade com Deus, para que eu esteja próximo dEle. Isso vai ser determinante. Só que eu não posso, muitas vezes, dedicar total confiança apenas em pessoas. Quem aqui já recebeu uma promessa e essa promessa nunca foi cumprida? Eu já. Não, eu vou fazer isso, pode esperar, fique tranquilo. Fique tranquila, vai acontecer. E aí? Aconteceu? Não. Pode acontecer ainda? Pode, claro. Quem sou eu para limitar a promessa de alguém? Mas talvez você gerou uma expectativa de que aquilo iria acontecer, talvez naquela semana. Talvez naquele dia, porque era algo tão certo. Era algo que não tinha como dar errado. E até hoje, nada. Será que você realmente colocou sua confiança em Deus? Ou será que sua confiança estava depositada muito mais naquela promessa daquela pessoa do que em Deus? Por isso que diz, a pessoa que confia no homem de forma cega e não no Senhor plenamente, será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Fica focado no que é ruim. Não presta. O alerta que nós temos que ter é esses momentos de transição. Quando você tira a sua expectativa de Deus e coloca em pessoas. Quando você passa, através de uma mensagem, de um texto, de uma ligação, confiar nas pessoas. Eu estava ajudando hoje uma pessoa que me pediu ajuda, hoje é quinta, terça-feira. Falou, Felipe, eu preciso que você me ajude com uma ligação, porque tem um órgão público, uma prefeitura de um estado aqui do Brasil, que comprou na minha mão, e o prazo de pagamento era 30 dias após a entrega. Eu entreguei o material dia 17 de setembro, e até hoje eles não pagaram. Então, como você ligar e me ajudar nesse processo de cobrança? Porque eu preciso desse recurso para pagar outra coisa sexta-feira. Aí eu falei, claro, vou ajudar. Já não gosta? Vamos ajudar. Liguei, entrei em contato com um, entrei em contato com outro, e nada. Quando foi hoje, uma pessoa que tem um poder decisório falou, olha, estamos pagando o que foi provisionado em janeiro. O dele foi setembro. Não tem como pagar agora, em outubro, algo que só veio aqui pra gente em setembro. Aí eu liguei para ele e falei, meu amigo, humanamente falando, não tem o que fazer. Ele confiou plenamente em quem? No homem. E eu digo porque é uma pessoa que não nutre um relacionamento íntimo com Deus. Deus pode abençoar pela misericórdia? Pode. Porque fala, não, vou abençoar para mostrar que eu sou Deus? Claro. Quem sou eu para limitar? Eu tenho orado para que isso aconteça, inclusive, para que ele veja a glória de Deus. Mas, humanamente falando, ele ficou o quê? Frustrado. Falou, Felipe, me dê uma luz. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, meu amigo, eu vou orar por você. Mas eu não tenho como lhe ajudar de outra forma, senão essa. Às vezes nós agimos dessa mesma forma. Porque insistimos
em confiar no que o homem diz e esquecemos de dar atenção ao que Deus fala. O que é que Deus falou com você? Foi Deus que direcionou você para isso? Então descanse seu coração, continue de maneira íntegra e creia que no tempo certo vai acontecer. Mas se não foi Deus, se você não tem essa certeza, busque ter. Caso contrário, já fique atento para que você não se decepcione, para que você não se frustre, porque a tendência é que o nosso coração nos engane. Nem tudo que tem aparência ali de que vai dar certo efetivamente. O texto aqui ele mostra que o erro está em afastar o nosso coração do Senhor e fincar o nosso coração, criar raízes em pessoas, em circunstâncias. Não podemos agir assim. Deus não condena a confiança mútua, mas a confiança que substitui a presença dele. É essa confiança que Deus condena. É Deus olhar para você, sondar o seu coração e falar: não está confiando plenamente em mim. Ainda tem um percentual do coração que está preso a estratégias humanas, a querer dar um jeito próprio, a querer fazer assim por não crer. Isso serve para tudo, gente. Pode ser uma provisão financeira que rotineiramente a gente tem uma necessidade, como pode ser para algo espiritual que tem muito mais importância. De você querer um nível avançado de crescimento com Deus, de você buscar ao Senhor, mas porque não aconteceu naquela semana, você já falou, é o famoso crente relógio, 6 horas. 6 horas por mim. Tudo é oração, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Coloca toda a carga de oração no outro e esquece de orar. Eu, como pastor, estou aqui, eu vou orar por você. Mas ore também, irmão, me ajude. Orai uns com os outros, uns pelos outros. Nós temos que ter esse exercício de oração de forma prática. Quando a nossa confiança está em alguém, plenamente em alguém, a tendência é que essa confiança ela te afaste de Deus. Porque é muito mais fácil eu confiar em que eu estou vendo, no que eu posso tocar, em uma mensagem que eu recebo, enquanto que muitas vezes eu oro e Deus não fala nada. Nós nos apegamos muito à materialidade, ao que é material. Mas lembra que no começo eu li um texto que diz que Deus criou tudo que é visível e tudo que é invisível. Eu preciso me apegar a esse Deus que é invisível, mas que a qualquer momento Ele pode de alguma forma se fazer presente para você, te suprir de alguma forma, cuidar de você de alguma forma. Agora, para isso, eu tenho que confiar nele. Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Passo a passo lindo esse. Agora vamos para a promessa do homem que confia em Deus. Porque do homem que não confia, ele vai dizer o quê? Que ele habitará em lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Tem lugares de deserto, tem lugares de água salgada, que não faz nada. Eu tive 2 experiências de ir em 2 lugares distintos, que tinha lagos, salares, né, melhor dizendo. Coisa linda. Mas você não podia pegar aquela água e botar na boca. Se você botasse a cabeça ali e voltasse, ia ser um problemão para você. Você já viu aquela experiência do Mar Morto? Que você não afunda, que você fica boiando? Eu fui em 2 lugares que era assim, você entrava e você se jogava e você não afundava. E aí depois que eu saí, eu quis economizar e não tomei um banho que tinha no local. E aí continuei o passeio. Daqui a pouco eu estava cheio de crosta de sal. Minha mochila que eu estava, o zíper partiu depois de um tempo, porque enferrujou, impregnou e não serviu mais para nada. O sal aqui é algo ruim nesse aspecto. Alguém vai no mar e enche garrafa e bebe água? Não. Quem já engoliu água, tomou aquele velho caldo, é horrível. Fica ali se embolando, você não sabe que hora você vai levantar, é horrível isso.
Quem não confia em Deus e confia no próximo? A Bíblia diz aqui que viverá em lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Você quer estar nesse lugar? Eu não quero. Então hoje é um desafio que eu faço a você. Confie em Deus. Mas em Deus você pode confiar cegamente. Você não precisa de pretexto, você não precisa de uma prova para saber que Ele pode fazer, que Ele é Deus. Não, Ele é. Confiar em um Deus que fez isso tudo aqui, por mais que pareça fácil, eu sei que às vezes é difícil. Porque às vezes você quer algo material. Às vezes você quer algo palpável. Mas, como diz o verso 7, mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Sabe o que isso quer dizer? Que é uma árvore que jamais seca. É uma árvore que está o tempo todo sendo nutrida. É uma árvore que vai florescer no tempo certo, que vai frutificar no tempo certo, que nunca terá uma necessidade ao ponto de olhar e falar assim, sequidão. Ou seja, quem confia plenamente em Deus vai desfrutar dessa promessa. Você quer isso? Nunca passar sede, nunca passar fome, como nós cantamos aqui, é a água viva, é o pão da vida. Repara que Jesus ele se intitula como pão e como água, coisas que são o quê? Vitais para a gente, vitais. O alimento é vital. Você ficar sem comer por um tempo, sem beber água, você vai morrer. Isso deixa claro o quê? Eu longe de Deus, o que acontece? Eu morro. Eu longe da presença, eu morro. Agora quando eu confio, não. Quando eu confio, eu serei como uma árvore plantada, e que as raízes se estendem para o ribeiro. As raízes, elas buscam exatamente onde vai dar alimento. Quando as coisas apertam para você, quem você recorre? Quem você recorre? O texto bíblico diz que a corça, ela anseia pelas águas. Eu estava certa vez lendo um pouco sobre isso, e entendi algo muito interessante, é que a corça é um animal que tem muitos predadores. E naturalmente ela exala um cheiro forte, e isso acaba atraindo os predadores para ela. E a única forma que tem de ela ser blindada desse odor que vai blindá-la dos predadores é indo para dentro da água. Ou seja, quando ela consegue encontrar uma água, ela entra e se refugia ali, é como se todo aquele rastro que era deixado vai acabando. E o predador que olha e iria encontrá-la, simplesmente o quê? Dissipa, se perde. Ou seja, assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma tem que ansiar pelo Senhor. Porque é o único local que eu vou viver, que eu vou correr e que eu vou estar blindado do maligno, que eu vou estar blindado do mal. Então eu preciso ter esse anseio. Eu preciso confiar em saber que eu vou para a presença dEle e ali eu terei refúgio. Na presença dEle será o socorro bem presente. Será a mão poderosa do Senhor me guardando, me livrando. Você crê nisso? Eu acho que não. Vocês estão com muito sono hoje. Estão cansados hoje demais. Me ajudem. Me ajudem. A confiança, ela gera estabilidade. Estabilidade. Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore o quê? Estável. Você pode ir a qualquer momento, ela vai ter uma sombra para você. Ela vai ter um fruto. Ela vai ter uma folhagem, ela vai estar, a aparência dela vai estar boa. Por quê? Porque ela está plantada no lugar certo. Se na sua vida hoje talvez não esteja 100% assim, vamos observar onde é que está plantando. Onde é que está querendo fincar suas raízes? O que é que você está alimentando? Está se alimentando do quê? Há uma máxima na nutrição que diz que nós somos o que nós comemos. Não é isso? E é uma realidade isso espiritualmente falando também. Se eu me alimento de coisas de Deus, naturalmente eu serei uma pessoa de Deus.
Se eu me alimento de coisas mundanas, de coisas carnais, o que é que eu serei? Uma pessoa carnal. Essa é a verdade. Não adianta você tentar falar de uma outra forma, porque é isso. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, se eu confio em Deus, se eu creio que Ele é comigo, aí vai acontecer o que diz no verso 8, a parte B. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Quantas vezes ficamos ansiosos no período de seca? Final de mês, então, é hoje dia 30. Quanta ansiedade está batendo na porta? Meu Deus, dia 30. Vira logo o mês, Senhor. A ansiedade começa a falar mais alto. Você olha e fala, Deus, e aí? Eu não vou ter que ir para a igreja hoje. Mas é aqui, a Bíblia diz que é em Sião onde Deus ordena a bênção e a vida eterna. Deus está vendo seu coração. Deus cuida de você, não tenha dúvida disso. Pode ser nos 45 do segundo tempo, igual a Bahia gosta de ganhar. Mas Ele vai cuidar de você. Ele vai, não tenha dúvida disso. Porque essa árvore, e você também vai ser assim, não vai temer quando chegar o calor. Porque você está confiando em quem? Nele. Quando o calorão bater, quando você olhar e falar assim, meu Deus, está difícil. Parece que a fornalha está aqui aberta diante de mim, eu não sei o que eu vou fazer. Calma, lembre-se, eu estou plantado junto ao ribeiro de águas. Eu sei de onde eu extraio o meu alimento. Eu sei quem me capacita, eu sei quem está comigo. As folhas sempre estarão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Aí verso 10, verso 9 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração? Quem? Quantas vezes você olha e fala, Senhor, meu coração é bandido. Porque eu achei que era isso e nada. Que difícil. Mas o Senhor, Ele olha. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aí você pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? Aí Ele mesmo responde, eu, Senhor, sou capaz de compreender o coração. Sabe por quê? Quem foi que criou? Foi Ele. Alguma coisa é difícil para Deus? Difícil para mim às vezes, ou quase sempre é difícil. Agora para Ele, nada. Deus, Ele conhece a motivação do seu coração. Aqui o texto diz que Ele examina, Ele sonda o coração, mas também examina o quê? A nossa mente. Isso tem a ver com as nossas intenções. São os nossos pensamentos intrusivos. Ele sabe. Mesmo que às vezes escapole de você larga aquele pensamento, Ele já sabia disso antes. Ele já sabe de tudo. Esse contraste final acerca de confiança, ele já vai para um aspecto que não está mais apenas no âmbito de ação, mas no âmbito de intenção. Às vezes a sua ação é de confiança, mas o seu coração não está dizendo isso. E às vezes pode ser o contrário, às vezes você está pensando que você confia, mas na prática você está agindo de forma totalmente contrária. Às vezes você até se confunde e acha que foi Deus que falou com você aquilo. Foi Deus que te direcionou. E eu fico preocupado quando eu vejo pessoas dizendo, Deus falou comigo para fazer isso. Preocupado no sentido de, Deus, que realmente tenha sido o Senhor. Porque depois, para você fundamentar algo que deu errado, você vai culpar que Deus? Deus falou que você é errado? Quantos relatos eu já tive de pessoas que tiveram certeza que Deus falou algo, mas entenderam errado o que Deus falou. E aí agiram de uma forma, e aí começou a dar errado, e a pessoa se perguntar, mas Deus, não foi o Senhor que me direcionou para isso? Aí eu imagino Deus lá assim, tipo, será? Não, Deus não faz isso. Deus fala, não, filho,
Não é isso. Assim foi o que você entendeu. Por isso a importância de termos intimidade com Ele. Nós sempre falamos que relacionamento é muito importante que você não tenha ruído de comunicação. Eu preciso falar no meu relacionamento e preciso que a pessoa entenda, verdadeiramente compreenda o que eu quero dizer. E confirmar, se for preciso, pergunte, vem cá, você entendeu isso? É isso mesmo? Diga que você entendeu aí. Para que não tenha ruído. Para que a pessoa não fale A, a pessoa entenda B. Quantos já tiveram problemas por conta disso? Ah, eu entendi errado. Ah, eu achei que você queria isso, porque ficou nas entrelinhas. Porque às vezes falta intimidade, falta conversa, falta fazer aqueles quiz de casal, por exemplo. O que é que você mais gosta? Vamos marcar aqui, vamos responder isso de novo aqui para fortalecer? Com Deus é a mesma coisa. Aí eu não leio a Bíblia, aí eu não ouço uma pregação, não ouço nada em termos de música que me aproxima de Deus. Como é que eu quero conhecer Deus? Como é que quando Ele fala comigo eu vou entender que aquilo ali realmente tem base porque eu já li na Bíblia aquilo? Não tem sentido. Ou seja, se eu vivo a minha vida totalmente afastado de Deus, vai ser difícil eu confiar nele. Porque nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Se eu não conheço, eu não confio. Essa é a verdade máxima. Ninguém vai. Agora Deus não. Deus tem prazer no relacionamento comigo. Justamente para que quando vier o calor, vier a tempestade, o vento forte, eu fale que não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me fortalece. Eu sei quem me ama de forma incondicional. Eu sei quem cuida de mim. Então não vai ser vento forte, não vai ser tempestade que vai me abalar, porque eu criei raiz nele. Essa é a verdade. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para quê? Para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Aqui diz diferente. A salvação não é pelas obras, mas é pela graça mediante a fé. Amém? Só que aqui a recompensa de Deus para nós aqui é mediante o quê? As nossas obras, as nossas atitudes, nossa conduta. Senão aqui não estaria escrito. E aqui é o próprio Deus falando. Eu examino e sondo seu coração para quê? Para recompensar você. Ou seja, Ele olha o seu coração, Ele vê a intenção que você tem em pedir tal coisa. Ele fala, está pedindo isso só por próprio deleite, para poder jogar na cara de alguém. Não vou dar. Não, está pedindo isso porque eu estou vendo um coração sarado. Eu estou vendo que há uma necessidade real. Eu estou vendo que ele pede, que ela pede, pensando no próximo, pensando em ser canal de bênção. O que é que Deus faz? Libera. Deus vai e abençoa, abre portas. Então não adianta você querer esconder o seu coração de Deus. Não. Porque Ele vai lá no íntimo, do profundo do seu ser. A palavra dele tem poder de verdadeiramente penetrar como uma espada afiada de 2 gumes, que divide ali, junta as medulas e vê a intenção do nosso coração. Então eu tenho que pegar a palavra de Deus e falar: Senhor, que essa palavra transforme o meu coração. Que essa palavra mude as intenções do meu coração, os meus pensamentos, a minha mente. Porque eu quero, Senhor, ser recompensado de acordo com as minhas atitudes. O que você planta, você vai colher. Isso não quer dizer que quem planta coisa boa nunca em nenhum momento vai passar por dificuldade, por luta, porque sabemos que isso acontece. Passaremos por lutas, por provações. Só que quando você confia, você tem a certeza, como diz o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não importa. Você vai passando, glorificando o Senhor. Você vai andando e fala: Senhor, tem misericórdia. Senhor, obrigado porque Tu estás comigo. Senhor, obrigado porque está difícil, o calor está intenso. A cova do leão está ali me esperando, mas eu creio que o Senhor entrará primeiro e irá fechar a boca do leão. Eu creio que nenhum fogo vai me queimar. Eu creio que eu vou passar pelas águas e não vou afundar. Vou passar pelo fogo e não vou me queimar. Eu creio nisso. Você crê nisso? Precisamos crer nisso. Não adianta apenas dizer que é cristão. Tem que viver isso. Tem que viver, e aí então não reclame das provas, não reclame das dificuldades, porque isso tudo vai servir
para que você se aperfeiçoe nele. Para que a sua fé seja madura, seja uma fé inteligente. Não é uma fé apenas de pagador de promessa, de amuleto da sorte, não. Não deposite sua fé em um objeto, não. Fé é algo imaterial. É a certeza do que eu não estou vendo. Se eu estou vendo em algo e tocando, tem base para fé nisso. Pedro não sabia que ele iria descer do barco, iria pisar e ali teria chão firme. Ele não sabia, mas pela fé ele andou. Pela fé, Abraão não sabia que Deus iria levar ele e iria acontecer, mas pela fé ele ouviu e foi. Ele foi lá depois no monte lá e foi levar Isaac a sacrifício. Ele não viu antes, mas todo o tempo ele falou: nós iremos e voltaremos. Aí às vezes você quer guardar. Não, porque isso aqui foi Deus que me deu. Não, é meu Isaac. Eu orei tanto por isso. Se você confia em Deus, Ele está provando você nisso, entregue. Entregue, sabe por quê? Porque o que aconteceu com Isaac? Isaac ficou lá? Não. Isaac não ficou lá, Isaac voltou. Ou seja, o que você leva a Deus, em todo o seu coração, sem apego, o que Ele vai fazer? Ele vai garantir que você volte com aquilo. Só que volte com aquilo com a fé firmada. Volte com aquilo com a fé inabalada. A ponto de que ele olhe e fale: eu não preciso mais pedir isso, porque ela já está curada nisso. Isso não é mais um apego para ela. Isso não é mais um apego para ele. Agora, enquanto eu ficar apegado a coisas daqui, apegado a promessas humanas, apegado a pessoas, a sentimentos, eu vou desapegar de Deus. E aí, repito, quem te ama incondicionalmente? Quem Ele concede o ar para você respirar? Quem quer ter uma vida próxima, uma vida íntima contigo? Não é Ele? Que não te abandona, que não te desampara? Qual a diferença de ficar com Ele? E ficar no mundo perdido? Toda a diferença. Vale mais agradar a Deus do que agradar os homens. E muitas vezes você desagrada a Deus confiando mais em pessoas do que confiando nele. Simplesmente porque você não está vendo. Mas quantas vezes você não viu e aconteceu? Pense aí agora. Quantas vezes você orou por algo que era impossível, por algo que era muito difícil, não vou nem falar impossível, para ser mais natural. E hoje você fala: Deus fez. Deus entrou com providência. Deus me tratou. A diferença não está no calor que enfrentamos, mas na fonte que nos sustenta. Qual é a fonte que te sustenta? Ele? Então não importa o calor, Ele vai providenciar ar-condicionado para você. Não foi assim no deserto? Nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Não foi para uma, duas, três pessoas, não. Foi para uma população quase do tamanho de Salvador. A estimativa é que no deserto tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque contaram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Já pensou? Que tamanho de nuvem, que tamanho de coluna de fogo? Aí o Deus que fez isso lá no passado, você acha que cessou o poder dele? Para cuidar de você? Não. O que é que nos falta? Fé. O que é que nos falta? Confiança. Por isso que eu preciso ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu preciso estar em comunhão com Deus. Estar em comunhão aqui em igreja, vivendo uma realidade que Deus preparou para mim. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então sempre que você tiver oportunidade, ouça a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Essa é a realidade. Amém? O mesmo sol que queima ali o arbusto, é o mesmo sol que, de alguma forma, alimenta a árvore. É aquela velha história da água, que pode endurecer um alimento e também pode amolecer aquele alimento. E aí você que vai determinar qual vai ser a ação que aquela água vai ter sobre você. As provações,
elas fortalecem e devem fortalecer a nossa fé. Devem forjar em nós o caráter de Cristo. Não amolecer e falar, sou muito frágil. Realmente é o meu fim. Realmente acabou, não, Senhor. Isso aqui eu tenho certeza que é para o meu fortalecimento. Então me ajuda, me ampara. Confia em Deus. Amém? Vamos ler para a gente encerrar ainda novamente a partir do verso 7. Mas, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Confie nesse Deus que sonda o seu coração, que examina a sua mente e que é capaz de compreender o seu coração. Por mais enganoso que seja, Ele tem poder absoluto sobre isso. Feche seus olhos, quero convidar os meninos para vamos cantar aqui. Quero que você vá orando desde já e perguntando: Senhor, onde eu estou falhando na minha confiança? O que eu estou fazendo que tem impedido uma confiança completa, uma devoção completa ao Senhor? E quando estivermos aqui adorando ao Senhor, eu quero que você pense nisso e vamos orar. Eu creio que o Senhor Ele vai entrar com providência e vai renovar a sua fé, a sua confiança nele. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Te damos graças, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo teu amor perfeito. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que foram renovadas nessa manhã, Deus. Obrigado porque eu creio que nessa noite o Senhor está renovando a nossa confiança em Ti. Queremos criar raízes, Deus. Queremos estar plantados junto a ribeiro de águas. Nós queremos crer que, mesmo em meio ao calor, ao vendaval, à tempestade, o Senhor estará conosco. O Senhor estará nos ajudando, nos mostrando, Deus, de forma tão brilhante, que continua sendo Deus. Muito obrigado, Deus. O Senhor, o som do nosso coração, o som da nossa mente, sabe, Deus? Esquadrinha, Deus, todas as áreas da nossa vida. Deus, nós te pedimos misericórdia por aquela área, Deus, que esteja sendo um empecilho para confiarmos plenamente no Senhor. Pai, eu te clamo, se preciso for, Senhor, nos afasta de lugares, de pessoas, de circunstâncias que estejam roubando, Deus, a nossa confiança no Senhor. Que possamos depender exclusivamente de Ti, Pai. Sabemos que Tu podes usar pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, mas que a nossa confiança plena esteja em Ti. Que possamos ser totalmente dependentes do Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Quero que você repita comigo. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti. Acima de tudo, que nossas raízes estejam firmadas na Tua presença e não em recursos humanos. Que mesmo em tempos de seca, continuemos dando frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.